No programa de hoje, vamos falar sobre a Páscoa. O investimento, ainda que receoso, em novidades para atrair novos clientes é o que se espera no mercado na Páscoa. A Associação da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas estipula 95 lançamentos. E mais, uma entrevista com o presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, FCDL, Azuri Benzion, falando sobre a expectativa de vendas do comércio após um ano de pandemia. O Amazônia Anda está começando agora. Como reflexo do ano de 2020, o ano de 2021 para o setor de chocolates e bombons ainda continua um pouco tímido, exatamente pela estratégia de cautela na hora da compra dos insumos para a fabricação e venda deste produto. Em entrevista, o presidente da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Azuri Benzion, fala sobre o cenário do comércio para a Páscoa após um ano de pandemia. Em dezembro, nós tivemos já um sinal meio esquisito, que as coisas não iam muito bem. Você lembra que dia 26 de dezembro, as empresas pararam, já começou a trabalhar sábado e tal, ou seja, o empresário naquele momento, ele previu que poderia ter problema e ele reduziu a compra. Então, você teve tempo de chegar e falar, olha, amigo, desculpa, eu estou com lockdown aqui na nossa cidade, pega meu pedido, manda para outro lugar onde está funcionando. Tiveram tempo de remanejar o pedido. Então, nós temos aí, com certeza, menos da metade do pedido original que poderia ser feito. Como que você vê o empresário do ramo de chocolates tendo 2 anos consecutivos de uma pandemia versus o fluxo de caixa desse empresário? Eu acho que Mães, ela é importante também no setor de chocolates, mas a Páscoa é muito mais impactante, né? Então, digamos assim, a Páscoa é quase que o Natal, assim, a venda de Natal de uma empresa especializada em chocolate, né? Mas ela vai acontecer muito se aqui no estado do Amazonas nós conseguirmos sensibilizar o comitê gestor de crise de que seja flexibilizada as promoções para mães. Ou seja, a mãe ela funciona muito com promoção. Ou seja, compra e ganha alguma coisa, entendeu? Aí você acaba que consegue fazer parcerias, por exemplo, compra um sapato e ganha um chocolate, ou então uma oferta especificamente para as mães, para você mandar por delivery, porque mesmo visto muita oferta de pessoas que perderam o seu emprego, que acabaram trabalhando por conta própria, fazendo cestas de Páscoa, né? Então, eu acho que vai ter, sim, bastante cestas de Páscoa com café da manhã para mandar para os parentes que você não pode encontrar fisicamente ainda, ou seja, vai ser uma Páscoa meio que virtual. Mas também, Roberto, não podemos acreditar que não existe oferta, tá? Existe oferta, não é aquela oferta que nós vimos em outros anos, mas se você for agora no supermercado, você pode não conseguir o ovo que você procura, mas você vai acabar encontrando um similar, ou seja, não é que não tem, é que não tem uma abundância de quantidade que tivemos em outras épocas, porque o chocolate ele é sazonal e o empresário não pode correr o risco de fazer uma compra muito grande e daqui a pouco está tendo que vender o chocolate com um desconto muito grande, ou seja, acaba se tornando um prejuízo. Então, essa Páscoa ela está um pouco prejudicada devido ao que aconteceu aqui. Ainda vai demorar um pouquinho ainda para voltar ainda as pessoas a ter todo aquele ímpeto de se reunir, de ter o que comemorar. E também não podemos esquecer, Roberto, que tem muita gente que perdeu pessoas próximas e não estão muito no ímpeto de comemorar as coisas. Então, Páscoa já está prejudicada, vai ser uma Páscoa ainda tímida, muito pelo lado virtual, pessoas se falando por telefone ou
acreditando que no próximo ano, sim, vamos ter uma Páscoa super especial, já todo mundo vacinado, todo mundo já esquecendo esses últimos 2 anos. Mães, vai depender muito da quantidade de pessoas que já tenham tomado a segunda vacina, pessoas que se sintam seguras para tentar fazer algum tipo de comemoração. Com a mudança de hábitos devido à pandemia, as empresas têm adaptado o catálogo de produtos e a forma de venda. O presidente da Associação Comercial do Amazonas, Jorge Lima, fala sobre o crescimento do serviço de delivery, sempre focando em atender todos os públicos. Segundo os estudos, do IBGE, entre outros órgãos, qual o percentual de crescimento do delivery nesse segmento de chocolates, bombons, balas? O crescimento, eu tenho aqui um pequeno percentual que começou em 2018, que era de 23% aproximadamente. E agora, no mês de maio, ele se aproxima de 59%. O próprio empresário, ele teve que fazer um investimento em plataformas digitais, um investimento na logística do delivery para que o comércio não parasse, né? O delivery foi um setor, eu acho que veio para ficar, né? E teve um acréscimo muito grande, né? E contribuiu no setor de serviço, né? No próximo bloco, você vai conferir a preparação dos empresários para atender as demandas dos clientes após a abertura gradual do comércio em Manaus. O período da Páscoa gera muitas oportunidades de renda para empresas de doces, microempreendedores e trabalhadores informais. Segundo a estimativa da CNC, Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, as vendas da Páscoa em 2020 caíram 31,6% em relação ao registrado em 2019, uma perda de mais de 700 milhões para o comércio. Em 2020, os empresários enfrentaram um cenário desafiador com o início da pandemia e isolamento social. Na época da Páscoa, após um ano, os investimentos ainda são cautelosos, como conta Felipe Sanches, gerente da Tropical Multilojas. A primeira vez a gente investiu o que a gente geralmente investe nessa sazonalidade. Quando chegou a conta, né, a conta não fecha, mas aí a gente conseguiu se sair, conseguiu pagar os fornecedores, que é o principal, e de certa forma reteve a mercadoria em casa. A gente não podia fazer muita coisa, até porque Manaus tem um problema de logística muito grande. Então a gente teve que reter essa mercadoria. E aí essa mercadoria que a gente tinha, principalmente na parte de embalagens e formas, a gente teve que reter, guardou bonitinho, e esse ano a gente trouxe. Meio que em cima da hora, porque a gente não sabia que dia iam autorizar a volta do comércio, entendeu? E ela calhou de autorizar em plena Páscoa, né? Poderia ter autorizado, sei lá, em junho, né? Desesperador, mas poderia, e aí a gente não ia ter Páscoa de novo. E aí a gente aproveitou o estoque que a gente tinha para oferecer isso para o cliente. É claro que hoje a gente não mede a Páscoa como a gente mediria, porque a gente acabou ficando sem o chocolate. Como a gente fechou em dezembro, geralmente é onde a gente compra, onde a gente negocia a chegada da mercadoria até meados de fevereiro, que é o prazo que entregam para Manaus. E a gente não teve esse tempo porque como a loja estava fechada, foi um risco que a gente já passou ano passado, teve que queimar o chocolate, por conta de validade, e aí esse ano a gente não sabia como ia acontecer e realmente não investimos porque a gente tinha esse dinheiro parado em casa, de certa forma, forma, embalagem. A gente tenta conversar o máximo possível com o cliente por conta da frustração, porque o cliente chega na loja, ele acha que ele vai encontrar tudo, e esse ano infelizmente ele não está encontrando, não porque a gente não quer, mas porque é uma questão de planejamento muito complicada nesse sentido. Mas a gente está conseguindo atender dentro do que a gente está oferecendo. A gente está oferecendo embalagem, a gente está oferecendo forma, então a gente está conseguindo atender. O importante é não parar. O importante é de alguma forma arrumar algum meio, como a gente fez. A gente se adaptou ao processo. Desde o ano passado a gente criou um setor de venda online. A partir do momento que a gente fechou, a gente não sabia muito o que fazer. A gente já tinha um site funcionando. E aí ele teve que funcionar na marra mesmo. E aí a gente aditivou o WhatsApp.
A gente conseguiu aí fazer um processo de WhatsApp que existe até hoje. E quando a gente fechou de novo esse processo de WhatsApp existindo, a gente já sabia o caminho por onde seguir. Foi mais fácil lidar já com essa segunda onda nesse sentido, com loja fechada, uma equipe reduzidíssima, assim, cerca de 10% da equipe do que a gente tinha, 90% da equipe estava em casa, e aí a gente conseguiu se adaptar. Hoje já é diferente, com a loja aberta é totalmente diferente, a gente consegue ter uma vazão melhor. Uma estratégia adotada pela empresa é a oferta de oficinas de trabalhos manuais que auxiliam e ensinam o trabalhador informal a produzir ovos artesanais, gerando sua renda e movimentando o comércio. Assim, além de procurar a empresa para se capacitar, o consumidor encontrava os materiais necessários para a produção. A gente sempre enfrentou essas oficinas como um investimento e não para retirar nenhum tipo de lucro. É um investimento para que o cliente comprasse o nosso produto. O nosso investimento maior, na verdade, era o produto. Então, assim, ele sempre foi um agregado dentro da sazonalidade, dentro da Páscoa. Como a gente teve esse bloqueio, toda a Páscoa foi comprometida ano passado. Não teve nem capacitação e nem venda de mercadoria. Então, a gente tem aí, praticamente cruzando o ano, a gente perdeu aí esse cliente que gostava de vir. Tinha muitos clientes que vinham todos os anos, até mesmo, às vezes até para a mesma aula, para se renovar, para talvez conversar com o professor para saber se tem alguma coisa de novidade. Então, tem esse público que era um pouquinho mais fiel e tem aquele que realmente queria investir em si. Essas oficinas, elas existem, eu acho que já tem uns 13, 14 anos, né? Ela deu uma pausa durante um período e aí ela retornou em 2016, 2017 com algumas oficinas que a gente fazia aqui dentro e ela já vinha dando sequência. Todo ano, no período de Páscoa, a gente já tem uma sala específica para curso, toda equipada. Então a gente tem aí essa estrutura para oferecer para o cliente, que para a gente servia como um agregado para que ele, além do serviço, do que ele pudesse fazer, ele encontrasse também o material aqui. Tinha as oficinas de trabalhos manuais, né? A gente tinha oficinas de arranjos florais, oficinas de artesanato, e dentro dessas oficinas a gente também tinha oficinas de Páscoa que ensinava o cliente a derreter um chocolate, a embalar um chocolate, a vender o produto até mesmo. A gente já teve oficinas na parte financeira sobre gerir custos, de como você montar e vender, né? Isso era muito importante para a gente porque a gente vende o produto todo da base, né? Então a gente tinha aí um planejamento geralmente de em torno de 10 a 15 oficinas durante o período da Quaresma, que é o período de Páscoa que a gente oferece, começando ali mais ou menos na semana que termina o Carnaval. Então a gente tinha cursos, oficinas todos os sábados e era uma oficina paga pelo cliente, né? Onde ele aprendia sempre uma técnica nova dentro do que ele já sabia ou às vezes buscava essa base, né? Derreter um chocolate parece ser fácil, mas não é tão fácil, tem alguns cuidados que você tem que tomar. Tinha umas oficinas mais leves, assim, para derretimento básico, confecção básica, e tinham oficinas um pouco mais com umas informações um pouco mais robustas, elas iam evoluindo de acordo com o tempo, né? Porém, cada oficina era individual. O cliente que eu fizesse essa oficina, ele já poderia estar confeccionando o produto dele. Se ele quisesse avançar em outras técnicas, ele teria uma outra técnica mais à frente, né? Então a gente teve várias técnicas, assim, a gente trabalhava com várias técnicas e a nossa ideia também, durante o período de Páscoa, sempre foi oferecer isso para o cliente porque é um produto que a gente vende. Então a gente tem essa evolução, a Tropical já tem isso há muito tempo, né? E aí a gente já vinha nessa pegada todos os anos, né? Até o ano passado. Investir em um bom mix de produtos, trazendo novidades ao mercado, preparar o atendimento online para o grande fluxo de pedidos e garantir um bom parceiro logístico, esses foram alguns dos desafios enfrentados pela empresária e confeiteira Paola Pierre ao decidir empreender e inaugurar a Bem Feito Doceria em meio à pandemia. Eu trabalhava numa empresa de transporte, eu levava o ramo jurídico dessa empresa, fiz faculdade de Direito, me formei. Quando finalizei a faculdade, falei, bom, eu acho que não é isso que eu quero para a minha vida. Nesse meio tempo que eu estava fazendo faculdade, eu já comecei a me interessar por esse ramo, né, de confeitaria, bolo, doces. E eu sempre fazia para as festas de família, aniversários, festas de finais de ano.
criamos o Instagram e começamos a anunciar os bolos que eu ia fazendo, até para as festas da família. E aí começou a ter uma procura. Foi em junho de 2020 a gente inaugurou a Bem Feito. A gente tinha um projeto para inaugurar em março de 2020. Porém veio a pandemia, a gente já tinha finalizado a obra, a loja estava entregue e veio aquele boom de pandemia no período de março e a gente teve que segurar. Creio que chorei por uma semana sim, me desesperei porque querendo ou não é algo novo, foi tudo muito rápido, incerto. E o medo veio, mas a gente se manteve firme, planejamos e conseguimos abrir a nossa loja em junho de 2020. A gente trabalha muito com rede social. A gente tem uma preocupação muito grande em apresentar nosso produto para o público. Traçamos para esse ano de 2021, né, entrar no delivery e foi sucesso. A gente superou nossas expectativas, tivemos a preocupação de levar para o nosso cliente o produto que ele compra aqui na loja, que ele retira na loja, que chegue nas suas respectivas casas, da mesma forma que foram compradas quando vocês retirassem aqui na loja. A gente, primeiramente, teve um certo cuidado com o delivery. A gente queria que o produto que o cliente retirasse na loja chegasse até a casa, que é uma coisa muito difícil devido ao tipo de produto que a gente vende e o nosso ambiente, né? Nossa cidade é uma cidade quente, a gente trabalha com produtos gelados, então isso era uma preocupação. Então a gente se estruturou de uma maneira que as entregas conseguissem ser um pouco mais rápidas do que o habitual, a gente trabalhou para isso e também inicialmente a gente não optou por entrar em nenhum aplicativo, a gente optou por trabalhar com uma plataforma própria justamente para ver como é que iria ser a reação do público em relação ao nosso delivery lançado. Um ano depois, as empresas têm trabalhado cada vez mais para trazer produtos que acompanhem a nova jornada do cliente. A gente vende tudo um pouco, desde os nossos bolos gelatos, que foi uma novidade que a gente trouxe para a cidade de Manaus. A gente é a primeira doceria em Manaus a trabalhar com esse tipo de bolo, né? A gente está trabalhando com nossos ovos de Páscoa trufados. São as coisas mais lindas, eles ficam expostos aqui na loja, para o cliente já chega, já olha, já come com os olhos. A gente está trabalhando com ovos de colher, certo? E selecionamos os melhores sabores, os mais vendidos na loja, que são os bombons Kinder, Ferreiro, nosso de cookies também, que é sucesso em vendas. O ovo é muito simbólico, né? Ele tem uma simbologia muito grande para a Páscoa, então acaba que a maioria das pessoas buscam algo mais tradicional realmente. Lógico que a gente continua com a nossa linha normal, nossa linha tradicional, e acaba, querendo ou não, a pessoa querendo comprar uma coisa diferente que nós temos, né? Nós trabalhamos com artesanato local também, trabalhamos com sabores regionais, além dos sabores tradicionais. Então, assim, as pessoas buscam uma diferenciação mesmo, né? Buscam um produto diferente. Então a gente tem essa oferta, né? Nós temos a possibilidade de ofertar tanto o tradicional quanto o regional, né? Nós temos ovos de cupuaçu, ovos de açaí e ovos de castanha. Nós também temos doce de leite, temos morango, que são sabores mais tradicionais. Então essa métrica do regionalismo, né, com o tradicional, a gente tenta fazer para que as pessoas tenham mais opções, né? Continuamos, né, com essa parte da personalização dos ovos, buscando novos clientes, buscando novas empresas, pequenas empresas que querem fazer uma coisa diferenciada. Muita gente tem curiosidade realmente de como é que é feito, né? Como é que a gente faz os sabores. Então a gente tenta mostrar, né? Tenta mostrar um pouco mais do dia a dia, tenta mostrar um pouco mais de como fazer. Muita gente está começando nesse negócio também, então a gente dá dicas de como fazer para melhorar o produto, né? Por caso quem esteja começando. Além disso, a gente tem uma linha de food service, onde a gente atende pequenos empresários, né? Que estão fazendo ovinhos de colher, por exemplo. A gente faz a casca do ovo de Páscoa, então a pessoa já não precisa ter esse trabalho, ela já compra a casquinha pronta e faz o próprio recheio. Nós temos a linha de food service também na geleia, onde as pessoas podem fazer os seus próprios bombons utilizando as nossas geleias. Então são ferramentas que a gente utiliza ao longo desses anos para trazer uma maior proximidade com o nosso cliente e com a pessoa, com o público em geral, né?
Para este ano, as expectativas de vendas são as mais positivas em relação à data. A nossa perspectiva é a das melhores, como eu falei. A procura está muito grande, os clientes vêm até a nossa loja, nossos produtos ficam em exposição. Então, querendo ou não, a pessoa quando vem aqui, ela já olha, já se interessa pelo produto, já quer encomendar. Nossa projeção de aumento de venda é de 15% das vendas tradicionais que a gente já tem. A expectativa é a das melhores possíveis e a gente crê que com o nosso cardápio de Páscoa e as pessoas podendo vir até a nossa loja consumir, querendo ou não, o público que a gente vai atingir é muito maior. A expectativa é bem pé no chão, né? Ainda mais tendo em vista que a Páscoa, as vendas de Páscoa elas são condensadas em um período muito curto, né? São 4, 5 dias em que o cliente procura esse tipo de produto. Em 2020 nós vendemos menos de 70% do que a gente vendia nos anos anteriores, né? Então a gente esperava um crescimento de pelo menos 15%, na verdade foi bem negativo, né? Principalmente pela questão das lojas fechadas, né? Esse ano a gente espera pelo menos retomar o ano de 2019, né? Que foi um ano, já não foi um ano muito fácil em virtude das crises que nós viemos passando, mas já foi um ano bem melhor que 2020, né? A parte das vendas corporativas nós já tivemos uma boa retomada e agora nós esperamos que as vendas para o varejo normal também sejam bem melhores do que ano passado. Fizemos investimento na parte do delivery para realmente ter essa saída um pouco maior e menos na parte física, né? Menos na parte presencial. Para rever esse e outros episódios do Amazônia Anda, acesse o YouTube do Amazonsat. E o Amazônia Anda fica por aqui. Até semana que vem.